O Brasil exportou 6 bilhões e 100 milhões de dólares a mais do que importou, um aumento de 35% em comparação com agosto do ano passado. As vendas cresceram para a China, México e Argentina. Tinham ali uma expectativa, que para mim era infundada, né? Porque o julgamento não iria ser interrompido por conta de uma pressão vinda de um presidente dos Estados Unidos. A vida no Brasil segue normalmente. Tem um tarifaço? Tem. É ruim? É. Era preferível que eu não tivesse? Sim. Mas o resultado da balança de agosto, balança comercial de agosto, mostrou que as nossas exportações para os Estados Unidos caíram, mas subiram para outros países. E no total, teve até aumento das exportações brasileiras. Ou seja, o Brasil tem condições de sobreviver a esse tarifaço. Primeiro recado vindo dos números da balança comercial. Os Estados Unidos têm o poder de mandar no Brasil? Não, não tem o poder de mandar no Brasil. Pode criar dificuldades para ministros supremos? Pode. Isso vai mudar o julgamento? Não vai mudar o julgamento, né? E vamos lembrar, Leilani, que a pesquisa Quest, a pesquisa Ipsos, IPEC, mostraram que a população rejeita a anistia, né? Tem uma posição contrária a você, de repente, terminar tudo numa grande marmelada. Olha, tudo bem, vamos anistiar todo mundo fica impune. E a gente sabe, como tem dito o senador Renan Calheiros, que o anistiado de hoje vai virar amanhã no novo golpista, né? O golpista que é anistiado hoje acaba virando o golpista de amanhã também, né? Porque você estimula as pessoas a cometerem esse tipo de crime. Porque se fica impune antes, então por que não repeti-lo? Essa tem sido, inclusive, a história do Brasil. Pois bem, qual que é a aposta do Palácio Planalto? Que como o tarifaço desgastou o ex-presidente Jair Bolsonaro, os seus aliados, tanto que teve reflexo negativo ali nas pesquisas de intenção de voto, agora, e também aquela iniciativa de eles tentarem barrar o projeto do imposto de renda, tentando dizer que não vão taxar quem tem salários elevados, renda elevada, também foi usado pelo governo para mostrar que a oposição estava defendendo os milionários, né? Isso desgastou a oposição. E agora a avaliação é que essa defesa aberta, né, por uma anistia ampla, geral e restrita, porque o projeto divulgado ontem pelo líder do PL, Sóstenes Cavalcante, é zombar do país, né? Depois de tudo que aconteceu, você dá uma anistia geral para tudo quanto é tipo de crime político, inclusive, porque está escrito lá, qualquer crime cometido até a promulgação da lei. Então, até promulgar a lei, você pode cometer qualquer crime político contra a democracia, que está tudo bem, pode ficar tranquilo que vai ser anistiado, né? Então, isso vai desgastar Bolsonaro, mais ainda, vai desgastar os seus aliados, e isso acaba fortalecendo mais o presidente Lula para a eleição do ano que vem. E o Centrão sabe disso. O Centrão tem essa noção e, por isso, não vai apoiar uma proposta de anistia que, inclusive, revogue a inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro. Porque o Centrão, a cúpula do Centrão, Leilani, não quer Bolsonaro como candidato no ano que vem. A cúpula do Centrão não quer. Eles querem Tarcísio Gomes de Freitas como o candidato no ano que vem. E, além disso, no Senado também, vai passar, não vai passar? É muito difícil saber se isso vai acontecer. No Senado, se passar na Câmara, tem que passar no Senado, né? No Senado, o MDB e o PSD, do presidente Gilberto Kassab, que é o presidente do partido, estão se colocando numa posição contrária à discussão desse projeto da anistia. O senador Renan Calheiros está liderando ali a bancada do MDB, passando a mensagem seguinte: olha, anistia para crimes praticados contra o Estado Democrático de Direito, contra a nossa democracia, esse tipo de anistia é inconstitucional. O próprio Supremo Tribunal Federal, ao analisar o indulto concedido pelo então presidente Jair Bolsonaro ao deputado Daniel Silveira, ele considerou ali, olha, diz que o indulto era inconstitucional e 8 ministros do Supremo também disseram que uma anistia aprovada pelo Congresso também seria inconstitucional. Então, o senador Renan Calheiros diz que o MDB em peso vota contra, o PSD no Senado, na Câmara talvez vá a favor. Na Câmara, disse o Pedro, está dividida. A bancada é 45, 46 deputados, está praticamente meio a meio. Mas no Senado,
a maior parte da bancada vai se colocar contra. E tem um detalhe, que foi informação já trazida pelo Pedro Figueiredo. O presidente da CCJ, o senador Otto Alencar, né, do PSD da Bahia, já disse que ele, como presidente desta comissão, não coloca para votar um projeto de anistia por considerar inconstitucional. E quem analisa a constitucionalidade das matérias é exatamente a CCJ. Além disso, Renan Calheiros disse que o presidente do Senado tem a obrigação de impugnar um projeto quando ele é flagrantemente inconstitucional. Então, na Câmara pode ter... Agora, nem na Câmara, viu, Camila, passa um projeto tão amplo como o defendido pelo líder Sóstenes Cavalcante. Pois é. Um dos projetos de anistia que estão sendo discutidos no Congresso, justamente o proposto pelo lado mais radical, pela extrema-direita, propõe anistia para quem vier a ser processado ou investigado. Ou seja, o golpista nem foi concebido, anistiado. O golpista está no ventre da mãe, anistiado. O golpista nasce, aí diz, vamos amamentar, vamos levar para a sala de amamentação. Ele diz, não, a mamata acabou, golpe, anistiado. Não, calma, bebê, vamos ler aqui o Chapeuzinho Vermelho. Não, cultura, lei Rouanet, golpe, anistiado. Ou seja, esse projeto de lei, ele não é polêmico, ele é imoral, eu diria pornográfico, deveria vir com aquela advertência, esse projeto de lei não é recomendado para menores de 18 anos. No Senado, é muito difícil passar. O senador Otto Alencar disse que não bota para votar na CCJ, o presidente Davi Alcolumbre é contra, Renan Calheiros disse que isso é uma manobra de uma minoria desesperada e o Omar Aziz resumiu, o Congresso não discute imoralidade. Eu sou contra a anistia a quem tentou golpear a democracia no 8 de janeiro. Golpe não se apaga com perdão. Essa não é apenas uma posição pessoal, é a luta do povo brasileiro, que não pode aceitar a violência com a qual foram atacadas as nossas instituições. A história prova. Em 1961, militares golpistas foram anistiados. Poucos anos depois, em 1964, consumaram o golpe que mergulhou o Brasil em 21 anos de ditadura, com censura, tortura e perseguição política. Hoje, setores bolsonaristas repetem esse roteiro. Atacaram os três poderes, questionaram as urnas eletrônicas e agora pedem anistia em nome da pacificação. Mas pacificar não é esquecer. Perdoar golpista é autorizar o próximo golpe. Democracia não se defende com complacência, defende-se com firmeza e dentro da lei. Justiça não é vingança, é proteção. É o único caminho para impedir novas aventuras autoritárias. Eu sou do MDB, o partido que liderou a redemocratização do país. Cabe a nós, MDBistas, reafirmar esse compromisso histórico. A democracia brasileira não pode duas vezes ser golpeada pelo mesmo erro. Anistia, não. Remembering history, honoring the fallen heroes, cherishing peace, and creating a better future. This is our special program. Following chairman, this is our review of fully prepared. Please proceed with the inspection. Chief Commander of the Brigade, 安正全. Let's begin.
militar em Pequim para comemorar o 80º aniversário da vitória na Guerra Mundial contra o fascismo. De fato, a Segunda Guerra Mundial é frequentemente contada através das lanches dos campos da Europa e do Pacífico. Os desembarques na Normândia, a Batalha de Stalingrado, Pearl Harbor. Mas a vitória contra o eixo foi um esforço global construído sobre o sacrifício de nações cujas contribuições muitas vezes são ofuscadas. Hoje vamos falar de duas dessas histórias, a da China e a do Brasil. Enquanto a guerra na Europa começava em 1939, a China já estava há anos em uma luta sangrenta pela sua própria existência. A invasão pelo Império do Japão começou em 1937. Por 8 longos anos, o povo chinês resistiu. Eles travaram batalhas cruciais como a de Xangai e de Wuhan e sofreram com atrocidades como o massacre de Nanjing, que resultou na morte de mais de 300 mil civis chineses. A resistência chinesa prendeu mais de 1 milhão de soldados japoneses no continente, impedindo que essas forças fossem enviadas para outros frontes, como o Pacífico contra os americanos. A China foi o primeiro e o mais longo campo de batalha da Segunda Guerra Mundial, pagando um preço altíssimo com 1 milhão de vidas. E do outro lado do mundo, o Brasil entrava na guerra de forma decisiva. Após submarinos alemães e italianos torpedearam navios brasileiros na costa do país, causando centenas de mortes de civis, o país declarou guerra às potências do eixo em 1942. O Brasil se tornou uma base aérea crucial para os aliados. Mas a maior contribuição do Brasil veio por terra e por mar. 25 mil homens e mulheres da Força Expedicionária Brasileira, os Pracinhas, foram lutar na dura campanha da Itália. E venceram. A FEB tomou cidades importantes como Monte Castelo. A Marinha Brasileira, por sua vez, patrulhou o Atlântico, garantindo a segurança dos comboios navais que abasteciam a Europa. O lema da FEB era "A cobra está fumando", e eles provaram que não era brincadeira. É hora de relembrar e dar o devido valor a essas contribuições globais. A luta pela liberdade foi travada em muitas frentes por muitos povos. Essa história é também nossa. Nossa Senhora. Boa tarde. Oi, gente. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Dear ladies and gentlemen, good afternoon. Welcome to our press conference. Let me start by introducing members of NDB management. Her Excellency, Madame President Dilma Rousseff. Of course you know her. From my left side, Vice President Manalia Ratsoma, Chief Financial Officer. Vice President Vladimir Kazbekov, Chief Operating Officer, Vice President Anil Kishora, Chief Risk Officer, and Vice President Mr. Zhou Tianwu, Chief Administrative Officer. Let us start with some explanation about the... Para quem está nos assistindo, que não tem obrigação nenhuma de saber o que é esse tal de BRICS, BRICS é uma junção de países emergentes que foi criado, na prática começou a ser formulado, pensado, ainda no primeiro governo do presidente Lula, portanto de 2003 a 2006. O que é o BRICS? É o BRICS, o B de Brasil, o R de Rússia, né, o I de Índia, o C de China, né, e o S da África do Sul. Ou seja, são os cinco países emergentes do começo do século XXI. O que significa a organização do BRICS? Você tem um outro bloco comercial, de você estabelecer relações comerciais, portanto, de troca, de compra e venda de produtos, também de transferência tecnológica. E o BRICS
ele está se consolidando, ele está se fortalecendo, ele está se tornando um bloco relevante hoje, do ponto de vista da troca de experiências tecnológicas e também de transações comerciais. E você, o que achou? Deixe sua opinião nos comentários, curta o vídeo e até a próxima.